Você provavelmente já ouviu o ditado: odeie o pecado, ame o pecador. E embora seja verdade que devemos odiar o pecado, acima de tudo, nosso próprio pecado, é contrário ao Evangelho odiar o pecador. Afinal, Yeshua morreu pelos ímpios. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Deus demonstra seu amor por nós, em que, sendo nós ainda pecadores, Yeshua morreu por nós, o justo pelos injustos, para que possamos nos reconciliar com Ele. De fato, Yeshua foi difamado pelos hipócritas de sua época, por ser chamado de amigo de cobradores de impostos e pecadores. Portanto, é um erro espiritual odiar o pecador, porque odiamos seu pecado. Por outro lado, os sábios ensinaram repetidamente que o amor não pode criar raízes em nossos corações, a menos que haja ódio do inimigo, isto é, do diabo e do pecado. De fato, odiar o pecado indica amor pelo pecador, porque o pecado inevitavelmente produz sofrimento e perda. Então, como é possível amar os outros, inclusive a nós mesmos, se não odiarmos o mal? Como podemos existir dentro desse estado de contradição interior? Santidade não significa separação do que é mal e não mais participar das obras das trevas que marcam uma vida sem Deus? Não é esse o significado de santificação? Como podemos amar alguém que faz o mal? Bem, não é tão difícil assim. De fato, nós sabemos que amamos alguém que faz o mal o tempo todo, ou seja, nós mesmos. Você não gosta do que fez, mas não deixa de amar a si mesmo. Você pode até pensar que deveria ser enforcado, pode ser obtido, ou seja, o ponto que nos faz pensar de forma simples é: se somos capazes de amar a nós mesmos, apesar de nossas falhas e defeitos, certamente devemos mostrar a mesma compaixão para com os outros. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos outros, disse Yeshua. Pois se não perdoamos uns aos outros, nós mesmos permaneceremos sem perdão. É bastante fácil amar a bondade. Não é difícil desejar ou se apegar aos nossos supostos ideais. Até os pagãos fazem o mesmo. Mas Yeshua quer que vamos além desses tipos de afeições naturais para o reino do divino, isto é, amar nossos inimigos e cuidar deles. Mas como esse amor é possível se não é uma decisão, um ato de vontade de dar bondade incondicionalmente aos outros, inclusive a nós mesmos? Quando oramos e pedimos a Deus que nos perdoe, nosso espírito não pode dizer amém e receber perdão, a menos que confiemos no amor incondicional de Deus por nós. E é exatamente esse amor que Ele quer que demos aos outros. Ainda assim, existe essa tensão dentro de nós, a exigência de sermos perfeitos ao lado da realidade de nossas imperfeições cotidianas. Já que devemos, no entanto, coexistir com o mal, o essencial para nós é permanecermos justos, mantendo a bondade de Deus perto de nossos corações. Esta é a bondade do amor incondicional de Deus, sua graça, que supera todo o mal em nós mesmos e nos outros. O diabo procura roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a bondade de nossos corações. Ele nos tenta julgar a nós mesmos e aos outros como não sendo bons, indignos, pecaminosos.
e, portanto, não amáveis. Vencer essa tentação é uma obra de fé em que reaceitamos que somos aceitos por Deus por causa de seu grande amor. Esse é o significado da redenção. Afinal, que Deus te ama tanto que carrega o seu mal e te ama apesar de tudo. Sim, o Senhor nos ajudará e nos transformará para que aprendamos a andar no amor e deixemos de ser maus. Mas amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O crente verdadeiro, ele não pensa que Deus nos amará porque somos bons, mas que Deus nos fará bons porque Ele nos ama. A única maneira de vencer o mal é pelo poder da fé, buscando a Deus em todas as coisas e compreendendo que seu amor redentor é a nossa salvação. Na prática, isso significa aprender a ver o bem em todas as coisas, especialmente nas outras. Temos que ignorar muito, perdoar muito e assim por diante. Mas é isso que Yeshua quis dizer quando disse: julgue o julgamento justo. Essa é a justiça. Vê além da aparência superficial para discernir o bem subjacente. É ver pela verdade da misericórdia e pela verdade da esperança mais do que uma visão factual. A palavra hebraica para retidão é tzedaká, que significa justiça. É uma espécie de dar aos outros que vai além das medidas naturais de justiça, como a retribuição olho por olho ou mesmo a recompensa por fazer o bem. Sob o julgamento justo, não seja mais santo do que você, condenando os outros por sua pecaminosidade. Se não estivermos dispostos a ignorar as imperfeições de nós mesmos e nos outros, seremos pessoas miseráveis, raivosas e odiosas. Quem luta contra monstros deve cuidar para que, no processo, não se torne um monstro. E se você olhar por tempo suficiente por um abismo, o abismo olhará de volta para você. Novamente, vencemos o poder do mal por meio do poder maior do bem. Afinal, essa é realmente a mensagem da cruz. Deus vence o mal por meio do amor. Concentrar-se no bem não nega que o pecado e o mal sejam problemas reais, mas garante que nossa resposta a eles esteja fundamentada no amor de Deus que supera as trevas. Baruch Hashem, que o eterno nosso Deus nos abençoe e que nós possamos andar nesse poder da justiça que vem de Deus. Querido Deus, entregamos a Ti nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha purificar nossos corações, que o Senhor venha tirar de nós, ó Deus, todo o peso, tudo aquilo que vem causando em nós um mal-estar contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Traz a santidade do Senhor para dentro da nossa vida, para que nós possamos ser encontrados diante de Ti, irrepreensíveis, e assim podermos viver uma vida reta. E ao invés de sermos juízes dos outros, que nós possamos julgar a nós mesmos, segundo a Tua palavra, para que assim possamos ter misericórdia quando nós olhamos para o pecador, que possamos amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, e assim, com certeza, nós estaremos obedecendo a lei do Senhor. É no nome de Yeshua que oramos e agradecemos. Amém.